O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Vamos deixar o Evangelho de Mateus por 3 minutos para dar uma olhada na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, os cristãos que viviam na Galácia. Nela, Paulo conta de um encontro que ele teve com o apóstolo Pedro. E Paulo diz assim: quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os da circuncisão eram os judeus convertidos a Cristo, que achavam que ainda deviam obedecer à lei do Antigo Testamento. Mas Paulo continua: os demais judeus se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Você já percebeu que havia aí uma diferença de opiniões. Os judeus que se convertiam a Jesus queriam continuar seguindo os mandamentos do Antigo Testamento, guardando o sábado, dando dízimo, circuncidando seus filhos, tudo isso. Aquilo que tinha valido para Israel. Mas agora eles eram igreja. A carta aos Gálatas é uma carta dura, porque os próprios cristãos da Galácia tinham caído nesse engano de acreditar que a salvação vinha pela obediência aos mandamentos. Aqui Paulo conta como repreendeu particularmente o apóstolo Pedro por agir com hipocrisia. Pedro conhecia a verdade e entendia a diferença, mas com medo de desagradar os judeus convertidos, que insistiam na manutenção da velha ordem de coisas, Pedro se afastava de seus irmãos gentios, quando os seus irmãos judeus estavam por perto. E ainda por cima, queria obrigar os gentios a viverem como judeus, quando ele próprio, Pedro, já não vivia mais assim. Pedro era um homem como qualquer um de nós. Não tinha nada de infalível e estava sujeito às mesmas fraquezas e às mesmas hipocrisias às quais eu e você estamos sujeitos. Você já quis parecer o que não é, só para impressionar alguém? Eu também, e Pedro idem. Você já mandou alguém viver ou fazer algo de determinada maneira quando você mesmo não agia assim? Eu também, e Pedro idem. Portanto, se tiver que olhar para alguém como seu exemplo, olhe para Jesus. Esse nunca falhou. Esse nunca foi hipócrita. Esse nunca decepcionará você. Eu, você e todos os seres humanos que passaram ou estão passando por esse planeta somos falhos. E é por isso que não há salvação em nenhum outro além do Filho de Deus. Não há intermediários. Deus não encontrou um sequer que pudesse morrer pelos pecados do mundo, por isso enviou o seu Filho. E é nele que você deve crer. Nos próximos 3 minutos, vamos voltar ao Evangelho de Mateus para ver o que o clero dos judeus anda aprontando. Visite www.3minutos.net.